O Ciro Gomes e o irmão dele, o Cid Gomes, que é senador, quase saíram na porrada durante uma convenção do PDT. Olha só que loucura! Os dois irmãos estão rompidos já faz alguns meses por conta do apoio ao PT. O Cid quer fazer aliança com o PT e o Ciro não. E agora essa divergência escalou para um momento que eles quase saíram no soco. Eu vejo que isso é o fim político do Ciro Gomes. Porque o partido está enfraquecido por culpa dele, ele saiu mais fraco da campanha em 2022, o partido encolheu, está rompido com o irmão. O que vai ser agora para o Ciro? Eu vejo que isso é uma pena, porque ele é alguém com muita capacidade, mas está jogando toda a carreira dele no lixo. O PDT até ameaça romper com o governo. Não sei se vai. Na sua opinião, o que você acha do Ciro Gomes? Qual a sua opinião sobre ele? O que você acha dessa confusão? É o fim do Ciro Gomes? Então deixa o seu like no vídeo e, claro, se inscreva no canal. O PDT ele já tem um certo problema por conta das alianças regionais com o PT. O PDT sempre foi um partido que era muito forte, principalmente no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, por conta de todo o histórico do Brizola. Mas desde a chegada dos Ferreira Gomes, do Ciro e do Cid em 2015, o partido se deslocou para o Ceará e ali é muito forte por conta da família Ferreira Gomes. Só que por conta da aliança com o PT, o partido rachou e os irmãos racharam. O Cid quer fazer alianças ou retomar a aliança com o PT com o Eumano de Freitas, que é o governador. O Ciro não, até por conta de todos os ataques que o Ciro fez ao Lula. O Ciro quer que o PDT seja oposição ao Lula. E aí todos os problemas começaram porque o PDT não tem estrutura suficiente para ser um partido de oposição. Vai ter que integrar a base do governo, mas o Ciro não quer e aí gera toda a confusão, como aconteceu no evento da comissão ali do PDT que votou pela saída do Cid Gomes do diretório estadual do Ceará. Porque o Cid, ele é o presidente do diretório estadual. Ele é a maior influência local em termos burocráticos. Mas o Ciro entrou na justiça contra o irmão. E a justiça acabou afastando o Cid do cargo. E houve essa convenção no PDT para que fosse votado o afastamento do Cid e isso aconteceu. E durante a convenção houve um bate-boca, tapa na mesa, não tem vídeo disso infelizmente, eu gostaria muito de ver. Mas bate-boca, dedo na cara, um apontou o dedo na cara do outro, começaram a gritar e eles só não foram a vias de fato pra porrada porque teve gente que lá não... Vamos parar, vamos ter calma, isso não é bom pro partido, olha o que vocês estão fazendo. O Ciro Gomes saiu e falando que o clima com o irmão é péssimo, já era muito ruim desde o ano passado, por conta do posicionamento do Ciro a respeito do Lula. E aí chegou às vias de fato. O Ciro tem um outro irmão que também tá rompido com ele. É assim, é uma situação muito ruim para o Ciro Gomes, muito ruim para o Cid e pior para o PDT. Porque se o Cid de fato sair do partido, o que vai acontecer com o partido? Que está fraco por conta do Ciro. Segundo Paulo Capelli do Metrópolis, o PDT ameaça romper com o governo. Uma reclamação que, pelo que foi divulgado pelo Capelli, é uma reclamação completamente injusta. Porque eles dizem que o partido não está sendo prestigiado com cargos e nem com políticas públicas. Porque eles estão falando o seguinte, não está sendo proporcional. O PDT tem 1/3 da bancada do PSD e do MDB na Câmara dos Deputados. Mas nós só temos um ministério. Ora, isso é um chororô sem sentido. Porque o PDT e o PSB têm 3 ministérios. O PSD do Kassab tem 3 ministérios. E eles têm 3 vezes mais bancada? Então, 3 vezes mais ministérios. O PDT tem 1/3 da bancada e 1/3 dos ministérios, que é o Ministério da Previdência, que está com Carlos Lupe. Então, está proporcional. Se o partido romper com a base do Lula, o que eu acho bem difícil, porque tem muitos deputados do Nordeste, tem uns 5, 6 do Nordeste, eu acho muito difícil romper. Porque o que vai acontecer? O partido vai se enfraquecer ainda mais. E esse enfraquecimento do PDT é culpa direta e total. Não total, mas é uma culpa direta do Ciro Gomes. Porque o Ciro, pessoal, ele poderia ter recuado na candidatura dele. Poderia. Deveria ter feito quando ele viu que ele não conseguiria prosperar. Mas ele já se colocou como presidente, como candidato desde o início. Deveria ter feito o seguinte, olha, eu tô aqui na praça, eu não tenho cargo, se as pessoas quiserem eu saio como candidato. Eu lanço a minha candidatura. Mas sempre com uma porta de saída. Ele não quis fazer isso. O Ciro atacou sistematicamente o Lula. E aí o que aconteceu? A bancada reduziu de 28 deputados que haviam sido formados em 2020 e em 2018 para só 18. Uma redução muito drástica.
muito forte. E o próprio Ciro poderia ter declarado apoio ao Lula. Ele não fez isso. O Ciro ficou magoado com o Lula, porque o Ciro queria que o Lula apoiasse a candidatura dele em 2018 e não do Haddad. Só que não é assim que as coisas funcionam na política. Você tem uma fila de espera. O Ciro não quis esperar a fila de espera, não quis esperar a vez dele, rompeu, teve uma boa votação em 2018, mas acreditou que ele poderia repetir e ir para o segundo turno contra o Lula. Mas não! Houve um erro de análise do Ciro Gomes. Ele foi bem votado em 2018 por conta da ausência do Lula. E os ataques tresloucados que ele fez praticamente o inviabilizaram a apoiar o Lula no segundo turno. Mas o Lula aceitaria o apoio do Ciro, claro. Só que como o Ciro não apoiou o Lula direto no segundo turno, o que aconteceu? O PDT apoiou, mas o Ciro não. Ele ficou sem ministério. Ele teria um cargo. Essa é a verdade. O Ciro Gomes teria um cargo, o Lula indicou isso, que poderia dar um cargo robusto para o Ciro. Mas não foi isso, mas a posição do Ciro o impossibilitou. E ele saiu como o maior derrotado da campanha em 2018. Ele ficou atrás da Simone Tebet, atrás da Simone, com uma votação menor do que 2018, menor do que todas as votações dele, ficou sem o cargo e o partido saiu enfraquecido. Olha só o que aconteceu. O Ciro, ele se posicionou, ele queria se posicionar como terceira via, um especialista em tudo. Só que quem é especialista em tudo não é especialista em nada. Até o Carlos Lupe, que é o presidente do partido, falou, olha, o Ciro ele consegue elaborar um foguete para ir para a Lua, mas ele não consegue colocar uma chave na fechadura. Ou seja, ele tem muitas ideias, mas ele não consegue executar. E isso foi sentido na campanha dele. Uma campanha que não soube se posicionar, não soube como abordar as questões, e o resultado foi o PDT enfraquecido, Ciro Gomes enfraquecido, politicamente, sem ministério. E como vai ser agora? Porque o Cid ameaça deixar o governo, deixar o PDT. Ele tem falado, olha, eu vou sair. Dentro do partido já é dado como certo que ele vai se desfiliar. Ele pode se desfiliar a qualquer momento porque ele é senador, ele não vai poder ser acusado de infidelidade partidária. E ele vai levar consigo a sua base na Câmara dos Deputados. Os deputados não vão poder sair neste momento, mas eles vão poder sair futuramente na próxima janela partidária. Ou seja, o partido vai ficar ainda mais fraco por culpa do Ciro. Ele destruiu o partido. Sem o Cid, que é senador, sem a base na Câmara ficando menor, o que vai acontecer com o PDT? E o que vai acontecer com o Ciro? Por isso que eu concluo que ele está acabado politicamente. Não tem como ele voltar. Não tem como. Ele não tem cargo. O capital eleitoral e político dele foi destroçado em 2022. O partido está fraco, vai ficar ainda mais fraco. Ele tem uma disputa interna com o irmão no Ceará, que é a base eleitoral dele. E ele foi derrotado no Ceará. Se em 2018 o Ciro foi vitorioso no Ceará, em 2022 ele perdeu. Ele não sabe fazer leitura. Não tem como o Ciro Gomes reacender politicamente. Ele pode aparecer como comentarista, dar os pitacos aqui, os pitacos acolá, porque ele tem capacidade para isso. Mas politicamente eu vejo que o Ciro Gomes está completamente acabado. Ele não tem força, não tem musculatura, o partido dele também não, para que ele possa reerguer. E isso tudo é culpa dele, ele não pode culpar ninguém. Porque isso é resultado direto das escolhas erradas que ele e João Santana fizeram em 2022.